Diz um verso aí. Não diz nada. Ô, Pascoal, Cleison. Eu falando de My Way, vem. Prestigiou o artista brasileiro. Pascoal, tem o Camisa de Vênus, você gravou My Way também, a versão em português, muito legal. Camisa de Vênus. Eu tinha o disco ao vivo. Eu tinha o disco ao vivo. Vou pra caramba. Bota pra ferver. Cleison chegou, finalmente. E o jeito que você falou, no dia, horário, tudo certinho. Palma, Pascoal. Pascoal falou, Vitor Hugo tá vendido. Pascoal falou, Cleison tá contratado. Pascoal tá demais. Ele falou, o dólar vai pra 4. Acertou também. Mas também ele é amigo, ele tava comprando uma picanha aquele dia. Fala aí, Pascoal. Eu acho que o Cleison chegou pro Corinthians, é uma contratação. Acho um jogador caro e desnecessário pro Corinthians. O Corinthians tem jogadores do mesmo nível, tem jogadores que são até mais baratos e estão lá. Mas eu discordo. É uma contratação. É o eterno sonho de encontrar um jogador rápido pela beirada do campo para tentar substituir o Romero. Eu discordo. Quando não tem o Romero, tem um jogador que possa fazer a função dele. Mas já tem muitos iguais no Corinthians. Eu discordo. É chato, deixa ele terminar. Eu permito a sua discordância. Não dá, eu discordo. Permito a sua discordância. O Corinthians contratou um jogador, foi destaque do segundo melhor time do Campeonato Paulista, fez um belo campeonato. Contratou. Tá. Quanto pagou? Não interessa. 4 milhões, 4 milhões, dois Quem jogadores. Quem são os outros jogadores que você fala? Por que 4 milhões. Quem são os outros jogadores que tem aí pra opção? A posição dele? Fala aí. Pascoal, e daí que pagou isso? O dinheiro é seu? É dele. O Corinthians ele tem lá o Pedrinho, o Castelo Jabá. São 4 milhões, 2 jogadores por 50% do passe do jogador. Ele pagou muito bem. Concordo com o Pascoal. Acho que é muito caro. Eu acho um exagero. Por 40% Mas os jogadores serão emprestados e devolvidos. Isso. É isso? Isso. Não. Esses jogadores. definitivo. Não, os dois são em definitivo, Pascoal. Só que o Corinthians ele ganha uma participação na venda de cada um. A informação que eu obtive aí é que os dois foram em Até definitivo. o Claudinho? Os caras não queriam ceder o Claudinho definitivo? A informação que eu obtive é que os dois vão em definitivo, só que o Corinthians preserva um percentual numa futura venda. Não acho. Aí piorou. Eu acho que você tem que. O Pascoal tem razão. Você tem que analisar tudo na contratação do jogador. Vai contratar a revelação do Campeonato Paraguai. Quanto? 30 milhões de euros. Isso não é problema. O cara foi a revelação. Gente, mas 30 milhões de euros não dá pra pagar. O senhor mesmo diz, o senhor que tá aí com a cabeça baixa, o senhor mesmo, presta atenção que eu tô falando. Tocador de harpa? Tocador de harpa. Quer chamar? Chama de Ante, aí ele atende. Ante, ó. O senhor mesmo disse que o Corinthians está com dificuldades financeiras. Todos os dias o senhor diz a mesma coisa. Aí quando vai gastar 4 milhões de um jogador... Não tem problema, não vai pagar mesmo, qual que é a dificuldade? Não paga nenhum, não pagou o casinho, não pagou, agora que vai pagar. Não pagou o outro lá, não pagou a telha do estádio, da fazendinha aqui, coitadinho do estádio bonito. Estão esperando cair o dinheiro da premiação do Paulista. Porque o dinheiro do Corinthians fica aplicado, não fica com saldo em conta. Então, se você tira da poupança no dia antes, você perde a rentabilidade do mês. As telhas, tem a fazendinha é um estádio modesto que tem aqui, o verdadeiro muito estádio bonito, do Corinthians, uma graça. Aliás, cometeram um crime, aquele estádio não podia ter passado para concreto, tinha que deixar de madeira. Que era lindo. Tiveram que trocar a telha, tiveram que comprar a telha. Tá, porque chove muito. Então. Deixa eu falar, tô explicando. Você acabou, você não, eu tô explicando a questão da telha. Como é? Deixa ele falar da telha. Estou relatando o caso da telha. O telha-gate é importante, bicho. Então fala, quando eu falo de fogo. E aí o telha-gate ocorreu porque os caras foram lá na loja de material de construção, que fica ali na rua Parque São Jorge, 777. Não, não chama Parque São Jorge. Rua São Jorge. Que isso, cara? Tá acontecendo? Aí, o Cassino, ele tossiu o pulmão dele, caiu no chão ali. De novo? Coisa horrível. E aí precisou comprar umas telhas. E aí não chegou lá o boleto da telha lá e não pagou. Aí o senhor acha barato 4 milhões, 2 jogadores, por uma possível revelação do campeonato. Eu não quero ser repetitivo, Oswaldo Pascoal, mas eu vou ter que dizer. O senhor, mais uma vez, está anestesiado pelo pessimismo. O Cleiton é bom jogador de futebol. Deixa o cara trabalhar em paz. Ele é bom jogador. O senhor está cometendo um equívoco. Não é o Cleiton, ele já está lá. Esse é o Cleison, e você me deixa assim. Cleison é bom jogador, fez um bom campeonato pelo campeonato. Para ter coisas boas, tem que gastar dinheiro. O Corinthians pode gastar o dinheiro e pode me cobrar. O senhor, seu mano, pode me cobrar. Me cobrar? Tá vendo? Deixa. Vocês me deixam assim. Xarope, podem cara. me cobrar. O rapaz é bom jogador e dará certo, sim, senhor, no Corinthians. Tudo pra vocês tá ruim. Contrata tá ruim. Se não contrata tá ruim. Se vem o fulano é ruim. Se vem o ciclano já era. Faz favor. Vamos observar o futebol um pouco com a cabeça aberta, gente.
Agora conjuga o verbo crobar. Eu crobo, o Coran croba. Mas o Cassino, a principal crítica é que o Corinthians ele tem outras deficiências no elenco que não aquele lado de campo. O Corinthians poderia focar a contratação de um meia, por exemplo. Mas é uma possibilidade de mercado, que às vezes você tem que pegar o lagar. Não, mas o Cassino, quando você contrata um jogador por 4 milhões, por 40%, não é uma possibilidade de mercado. É um jogador caro. Então o Corinthians Cassino surgiu, tinha que ter contratado o Cleison, sim. Mas é que tá, quando você tem outras deficiências no elenco, você tem que focar. O Corinthians ele precisa de 2 laterais, o Corinthians ele precisa de mais um meia, o Corinthians ele precisa de um zagueiro. Precisa de 2 laterais. Não, você não precisa. Se você tem os laterais reservas de 2 bons titulares, você não precisa trazer medalhão para ser reserva. Se você tem 2 moleques da base já no banco. Mas o Léo Príncipe ele foi testado e não convenceu, né, Cassino? Tem que pegar ritmo, só vai aprender se jogar. O moleque jogou 2 jogos, tirou nota 5 nos 2, já não serve mais. Acabou a carreira do Léo Príncipe. Não, dá sequência. Não, mas o Cassino... Agora o Fagner vai pra seleção. Jogou 2 jogos. O Fagner vai ficar 2 ou 3 jogos fora. Vai ter que jogar o Léo Príncipe. Deixa o cara pegar a cancha. O Rodriguinho não joga contra o São Paulo. O Rodrigo Caio jogou do Corinthians. Olha, dá cancha pro Pedrinho, mandando o Rodriguinho. Palmômetro agora pro Mano. Índice palmômetro pro Cassino. Não, mas a situação principal, Benja, é que eu achei que o Cleison ele não foi um jogador barato. Isso não é oportunidade de mercado. Uma oportunidade de mercado é quando você vê um jogador bom, viável financeiramente e você traz. O Sassá pro Palmeiras, você falou ontem que era uma oportunidade de mercado. Não falei. $1 milhão de dólares, 50%. Não acho que é uma oportunidade de mercado. Eu acho o Sassá fraco. Vocês superestimam demais o futebol do Sassá. Eu acho que não é jogador pro Palmeiras, não. Eu acho que não. Agora, com relação aí ao Corinthians, volto a falar, tem posições mais carentes no elenco do que esse lado de campo. Esse lado de campo, se o Romero não puder jogar, o Léo Jabá faz a função, o Pedrinho faz a função. O Cleiton pode fazer essa função. O Cleiton não faz nenhum, porque o Cleiton até agora no Corinthians não deu um chute na bola. Não, mas é o cara do lado de campo também. Não deu um chute na bola. Agora aí, se o Jackson não jogar, não tem substituto. Se não joga o Rodriguinho, não tem substituto. Se o Paulo não puder jogar, o Pedro Henrique é uma promessa? Sim, mas precisa ter mais um zagueiro ali de qualidade. Vamos ouvir então, mano. Vamos ouvir aí o Cleison, o que o Cleison falou dele na chegada ao Corinthians. Fala aí, Cleison. Foi você que escolheu o Corinthians? Como é que foi tomada essa decisão? Então, como eu disse, meu empresário vinha cuidando das coisas e assim que ele teve uma posição definitiva, ele me informou. E é claro que não tinha como negar o Corinthians. Eu fiquei muito feliz pelo interesse e a gente acabou acertando tudo e, graças a Deus, deu tudo certo. Sou um jogador que joga do meio campo para frente em todas as posições, rápido, jogador agudo. E o torcedor do Corinthians pode esperar isso de mim, muita vontade, determinação dentro de campo, porque isso aí não vai faltar. Então tá aí o Cleison, aí, novo reforço do Corinthians, veio da Ponte Preta, jogou muito bem na Ponte Preta. O senhor aprovou isso? Acho que sim, contratou bem. Gente, teve uma revelação, o time foi vice-campeão paulista, o cara foi destaque, o foi lá e contratou. Ué, acho que contratou bem. Acho que contratou a revelação lá do norte do país. Lá acontece, Pascoal. O Corinthians também contratou aquela vez o Acosta, que foi destaque do Náutico no Brasileirão, não deu certo. Agora, se contrata o destaque, você reclama. Se contrata que caiu pra Série B, você reclama. Você quer contratar quem? Igual a eles, que no Corinthians. Você quer quem? O Pedrinho é melhor que ele. O Léo Jabá é do mesmo nível. Quer conversar até a final da Champions. 4 pau. É isso que eu tô falando. Não custaram 4 pau. Mas aí pra lateral você quer que contrata um cara. Não quero nada. Eu não falei isso. O Léo Jabá pode jogar? Você não falou. Se resolve. Não, você tá falando com o cara errado. Ele que acha. Não, você tava de Por falar em reforço, Pascoal. Vamos ouvir o Flávio Adalto, que ele fala que o Corinthians vai trazer mais gente aí, mano. Um zagueiro. Vamos ouvir. Esse é bom. Não vamos ficar prometendo com muita antecedência, imaginando que vamos trazer aí meia dúzia de jogadores. Não precisa. A gente tem um elenco bom, a gente tem jogadores que mostraram serem competentes no Campeonato Paulista. O brasileiro é mais difícil, você precisa de um maior número de jogadores. O Cleison é a revelação do Campeonato Paulista e todo mundo sabe o quanto ele produziu e quanto ele pode render no Corinthians. O Carille vai saber como aproveitá-lo melhor e provavelmente em algumas posições bem pontuais a gente tenha outros reforços também, para ter um grupo preparado para uma competição muito longa que é o brasileiro. Faltam 37 jogos e ainda uma Copa Sul-Americana que a gente tem pretensão de ir adiante e ir o máximo possível. Então, poderemos ter sim. E quais, como, quando a gente vai trabalhar da mesma maneira, né? A hora que tiver tudo praticamente certinho, aí a gente pega e anuncia.
Quais, como e quando, eu não sei. Você sabe. Quais, como e O quando? lateral direito já está contratado, só falta definir a situação dele, dá para vir jogar. Cicinho. Terminar a vida dele lá no Ludogorets. É o Ele Cicinho. vai renovar o contrato por 1 ano para ser emprestado É o para o Cicinho. Corinthians, é o Cicinho. Um zagueiro de área, um zagueiro central, um zagueiro para a área do... Tem algum nome, você sabe? Anderson Martins é um nome que surgiu nas últimas horas. O Anderson Martins, que era do Vasco? Que o Vasco, inclusive, está pretendendo também. Mas que ele não jogou no Corinthians? Jogou em 2014 no Corinthians, teve uma boa passagem pelo Corinthians. por Não, isso boa que- passagem não, né, Pascoal? A não passagem foi teve o Gil, o Chicão, o Gamarra, Não, ele teve que o voltar. Leandro Castan. Não, mano, pera um pouquinho. Vamos cometer injustiça. Mas você critica, hoje você tá criticando em tudo, 2014, criticando tudo. Em 2014 ele tinha uma boa passagem no Corinthians, Tecnicamente quando é foi obrigado a voltar lá para a Arábia a pedido do Sheik, que ele tinha que voltar, Anderson estava no Martins. contrato dele. Aí em 2014 ele teve uma passagem no Corinthians. Metsa, vá. Tô comando, tô comando. A grande coisa. Além de passagem, ó, Chicão, o Gil. Não, teve uma boa passagem, eu não falei grande, falei boa passagem. Tecnicamente, boa passagem. tecnicamente é bom jogador. Mas não. Bom, passagem. quem é outro reforço? E precisa contratar um centroavante que o Corinthians está procurando, um jogador de área, um jogador para a função do jogo, um jogador dentro Então da poderiam ir realidade. no Flamengo e tentar negócio com o Leandro Damião. Olha, Aí Eu você não- se revela. eu- Você não vai embora, você fica aí. o Cleison não que é serve. revelação. O Cleison nesse Campeonato Paulista deve ter marcado mais gol que o Leandro Damião. Três. E o Damião? 2. Damião acho que não foi nem Damião relacionado, é né? reserva, ô Marcelo. foi. Ele Foi você esse não viu? jogo Ele contra foi- o... Mostrou ele Foi, entrando no foi, ônibus. ele entrou Agora no deixa eu falar um negócio pra você, deixa eu falar um negócio pra você. O que você tem com o Leandro Damião? É uma Seria coisa, é opção uma química. viável. Não. Mas eu acho que o Leandro Damião, assim como o Jô, que chegou desacreditado no Corinthians, ele poderia Mas o dar Leandro Damião resultado. tá desacreditado em todos os clubes que ele Mas passa. é que tá, o futebol, Benjamin, não é uma ciência exata. Ele tem que ir testando, tem que tentar. E numa dessas ele acerta O Mano novamente. falou tudo agora. É isso, sem brincadeira. Tem que ser Tá anestesiado Não, você pelo... tem exemplos. Não, Cassino. tá certo. Ó, Às vezes o cara Leandro Damião. O Leonardo Moura, quando jogou no Barros São é um Paulo. exemplo. O Barros no Palmeiras não andava, ele tropeçava Pois é. na linha. Tá fazendo um monte de O gol. De Leonardo repente ele Moura, encaixa. o Leonardo criticava Moura, o se Barros. ele tivesse sido queimado já nas primeiras passagens que ele teve aqui Olha no o futebol dedo aí paulista, na frente. ele não teria feito o sucesso que ele fez no Flamengo. Tá certo? O Leonardo Silva, a passagem que ele teve no Palmeiras foi muito fraca. No Atlético Mineiro, o cara é uma referência. O Barros, como citou o Cassino, no Palmeiras não deu certo, no Grêmio tá dando a dar com pau, tá fazendo Gente, gol o nada. Lucas Barros não jogou bem no Palmeiras. O Leandro Damião, ele não joga bem. Desde que ele no Inter ele teve uma explosão, apareceu bem pra caramba. Ele infelizmente machucou. Desde o dia que ele voltou, ele não jogou no Inter, ele não jogou no Cruzeiro, ele não jogou no Santos, ele não jogou no Betis, ele não jogou no Flamengo. Agora você quer que ele não jogue Mas no agora as Corinthians? coisas mudaram pro Leandro Damião e o Pascoal sabe por quê. Mudaram? Mudaram aonde? Mudou a alimentação, mudou o treinamento, é outra história. Mudaram os não, ares, tá ele no tem Rio de aquela teoria que Janeiro. o cara tem que comer, Então, o Corinthians comida pode se diferente acertar e com o tal. cara. E o cara pode tese se dele é acertar no completamente Corinthians. Por que não? Eu sou Mas muito- por que não, Eu gente? sou muito mais trazer o Walter Gordinho do que Leandro Damião. Também acho. Não, Walter. Muito mais o Walter. O Walter Não, é só a é cara fã da do Walter. Eu sou fã do Walter, mas não dá. O Walter Gordinho que faz gol. Já chegou no Atlético Goianiense, que é um time, tecnicamente, acho que vai brigar pra não cair, acho que golaço deve com cair. Curitiba, hein? Já chegou marcando, ele marca gol. O Walter Gordinho é melhor do que o Leandro Damião. Mas né, o Walter, concordo com quando você. passou agora pelo Goiás recentemente, ele não foi bem. Não, mas o problema dele Ele foi de não bem. relacionamento. Então, mas ele não Pô, tava agora jogando então é também. engraçado. O Walter não é uma boa, porque no Goiás ele jogou mas ele mal. gosta, todo O mundo Leandro Damião, que ele não jogou bem em lugar nenhum, é uma boa. Meu senhor, não foi ele quem pediu o Walter na seleção? Aqui? Walter. Não, aquela época de Você Atlético prefere Paranaense, quem, ele tava Fabio? O muito bem. Walter Gordinho ou o Leandro Damião? Eu prefiro como jogador o Walter, mas eu acho que o Walter tá caminhando para um negócio meio perigoso. Ele está deixando, o problema maior dele está deixando de ser o fato de ser gordo e está passando a ser o fato de ser um jogador problemático do ponto de vista de relacionamento. Porque ele já saiu do Fluminense meio brigado lá também, foi pro Goiás, também brigou. Dá cotovelada no goleiro, o cara ficou internado, cara. Não, você que você agora fala que tá nunca deu uma agora tá no cotovelada. Atlético Paranaense, Mas, pô, tá devagar a no cotovelada. Atlético Paranaense não sei como Quase é que mata estão as o cara. coisas lá, mas... o Goianiense. Walter- No Atlético Goianiense. Perdão, no Atlético Goianiense. E no Atlético Paranaense ele também passou recentemente. Passou e fez Também parte de não- uma lista de dispensa. Também não E a saiu. torcida não gostou. Ele brigou com os dirigentes do Atlético. São duas Brigou. boas opções. Então é viu? isso que eu queria lembrar. Eram 3 confusões em clubes que não tinham nada a ver, diretamente pelo menos, com o fato dele estar gordinho e tudo mais.
Então acho que o Walter hoje é um problema, Benja. Agora, o Damião é um problema muito maior. Não, eu tô só falando porque que o Damião entre... não faz gol. Não, Flávio, não tô só falando que, por exemplo, entre o Walter e o Leandro Damião, eu preferiria o Walter. O Walter Gordinho é mais jogador que o Leandro Damião, gente. Eu prefiro mais o Walter. Não, tá errado isso. Eu prefiro muito mais, tá errado. É que Não nem falar pode? subir pra cima. Preferir já significa que você prefere. Você prefere Entendeu? mais? Prefere, exatamente. Então, eu prefiro o Walter ao Leandro Damião. Eu prefiro muito mais o Walter, tá errado. É que nem falar assim, vou descer pra baixo, vou subir pra Eu cima. sei falar. Entendeu? Tá chamando sua atenção. Eu prefiro os dois, pra falar a verdade. Se eu tivesse a opção de escolher entre outro, eu tentaria trazer os dois. Mas eu escolheria o Leandro Damião, porque o Damião, o Corinthians está pensando num jogador para ser reserva. O Damião fica no banco, ó, quietinho. O Walter, de repente, poderia criar problema de relacionamento no Corinthians, que foi o que o Flávio falou. 200 conto, eu fico sentado aí. Agora não tem, o mercado tá tão ruim assim que a gente não consegue falar O mercado tá tão ruim assim que a gente não consegue falar um centroavante. Mas eu não acho que... Eu acho que falta gente capacitada para O Pascoal falou que Tem atrás de outro. Um Pra reserva do centroavante. jogo. Pelo amor de Deus. O lateral direito, o centroavante e o zagueiro. O centroavante, para ser reserva do jogo... Casinho. Não, exato, o Casinho... Espero o Carlinhos. O Casinho tem razão. Você não vai contratar um medalhão para ser reserva do jogo. O titular é o jogo. O Casinho tá lá. Segura as pontas com o Casim e espera o Carlinhos Mas, ó, recuperar da lesão. um cara que eu critiquei muito, mas hoje para reserva do jogo seria uma boa, é o He-Man. O He-Man tem feito gols. Eu acho ele muito bom jogador. Ele tá numa nasce lá no Minas, mas é em que tá, BH. eu fui muito super bem lá. crítico Ele é do amigão do He-Man, mas Fred. hoje seria uma boa. Sempre achei. Porque é mais fácil Eu acho que o vida. He-Man, ele teria condições de ser titular no Corinthians. Então, não reserva mas do é que jogo. tá. O He-Man, ele teria muito mais chances de jogar no Corinthians do que ele tem hoje no Atlético. Sim. Mas é muito melhor jogar no Atlético do que no Corinthians, né? Fala a verdade. Força! Não é não, mano? Hã? É melhor, não, sem sacanagem, é melhor estar no Atlético hoje do que no Corinthians. Não, o time do Atlético é um time mais O Atlético tá qualificado, na mas Libertadores, é um o time jogador que ele vai- também pensa em jogar, Flavinho. E o Corinthians não é Mas esse catado. o He-Man não tem sido titular em time nenhum nos últimos anos. Não, ele é tem assim- jogado bastante no Atlético. Como titular? Não, ele dividiu com o Fred bastante vezes. Como titular, Campeonato titular, local não. também. Ele entra Campeonato quase Mineiro. todo jogo. Ele, aliás, em todos os Aliás, até ele faz um- dupla com o Fred. É um muitas ótimo vezes. reserva. Em todos os Isso. times que ele tem jogado nos últimos anos, ele é um reserva que No sempre Figueirense entra ele era quando a coisa o tá expoente. difícil. Mas ele acabou, ele saiu do Figueirense, o final dele no Figueirense, ele era reserva também. Bom, Então eu acho que ele tá bem na Atlético. vamos fazer um intervalo rapidinho aí. Tem muito mais Fox Sports Rádio antes. Assunto que aconteceu hoje. Infelizmente, nós temos que falar. Antes do break, vocês vão ver o que aconteceu hoje. Achei. Entra aí, Rodrigo Caio. Peraí, ué. Igual a